Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a nona semana do curso e nessa nona semana nós vamos falar de variáveis aleatórias contínuas e distribuição normal. Para essa primeira aula, a gente preparou ali a definição, o que é uma função de distribuição de probabilidade normal, suas respectivas aplicações. Só que antes da gente falar disso, a gente vai conceituar o que vem a ser uma variável aleatória contínua, tá? Então, a variável aleatória contínua, pessoal, ela trata do seguinte: vai ser uma variável que pode que assume valores com casas decimais. É isso, tá? Só que nesse caso, a probabilidade de que esta variável aleatória assuma um único valor, por exemplo, a altura de uma pessoa, né? X igual a 1,70, 1,70, né? Metros. A probabilidade dela assumir esse valor é sempre zero, tá? Como é que você faz para, então, calcular a probabilidade? Você tem que construir, por exemplo, faixas de valores. Você vai usar classes para obter, então, as frequências relativas dessa variável aleatória x. Tá? Vou ilustrar isso com um exemplo. Imagina, então, que você tem uma variável aleatória contínua x, que é, na verdade, a estatura em metros dos alunos de uma sala de aula, que você pegou ali para fazer uma pesquisa, tá? E o que acontece? Você estabelece, então, faixas de valores, e para essas faixas de valores, você vai contabilizando quantos alunos você vai ter. Você vai estabelecendo a frequência. A partir da frequência, você pode calcular. É só dividir a frequência de cada classe, né? Número de dados em cada classe, pelo total de dados, valores em todas as classes, para obter a frequência relativa. Aqui eu estou fazendo uma divisão por 100, tá? O total de valores é 100. Aí, isso aqui pode ser uma boa, uma aproximação, vamos falar assim, para o valor de probabilidade. Lembrando aí a lei dos grandes números, que está falando o que para a gente? Que quanto maior for o tamanho da nossa amostragem, melhor é essa aproximação entre frequência relativa e probabilidade, tá? Bom, então vocês estão vendo que, na verdade, eu posso medir a probabilidade, né, associado a faixas de valores dessa variável aleatória, tá? Embora a variável aleatória seja contínua, eu vou sempre trabalhar com faixas de valores com classes para estabelecer o valor correspondente de probabilidade, tá? Graficamente, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a questão lá do histograma, que a gente já tinha visto em aulas passadas, né? Quando a gente trabalhou ali com variáveis com valores contínuos, né? Valores com casas decimais. A gente teve que usar esse recurso de agrupar os dados em classes, tá? E aqui a gente tem o histograma e o gráfico de polígono, né? Vai ligando aqui, digamos assim, o ponto médio das classes, tá? Isso aqui, pessoal, o que que a gente fala, na verdade, né? A gente fala o seguinte, então imagina que as suas barrinhas aí são as frequências, poderia ser frequência relativa ou a probabilidade, aqui é só a frequência, tá? E isso aqui essa curva é uma aproximação da questão aí do valor da probabilidade da variável x está dentro daquela faixa, tá? Uma coisa importante é que quando a gente está lidando com variáveis aleatórias contínuas, você vai ter duas propriedades que elas vão ter que atender, tá? A primeira propriedade é de que a probabilidade de que a variável aleatória x assuma um valor em qualquer intervalo está entre 0 e 1, tá? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu fixei esse intervalo aqui, ó, x de A até B, uma faixa de valores, isso aqui não pode exceder o valor 1, nem pode ser menor que zero, não pode ser valor negativo, tá? Que é o que a gente viu aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei um valor aqui, ó, entre 1,50 e 1,60, deu 9 em 100, 9%. Aqui 35% e assim por diante, tá? Já a segunda propriedade, pessoal, que a gente tem é a seguinte, ó, a propriedade total de todos os intervalos em que x assume valor e que são esses intervalos mutuamente excludentes, é igual a 1, tá? Então, isso seria o seguinte, quando a gente fala área debaixo da curva, imagina que a gente está pegando essas barrinhas aqui, tá? Está somando todas elas, então se eu somar todas as barrinhas de todos os valores que x pode assumir, isso vai dar 1, ou seja, 100%, tá? Ok, essas propriedades aí a gente pode verificar, validar com o que a gente já viu ali antes, tá? E aqui a gente pega justamente esse exemplo 2
e mostra que, por exemplo, eu poderia pegar, como é que eu posso calcular a probabilidade da minha variável aleatória x estar entre 1,60 e 1,80, né? Eu poderia pegar os intervalos de 1,60 a 1,70, que eu tenho a frequência, ou a frequência relativa, e tenho também ali, fazendo a soma, tem um valor total, 0,71. É que aqui está em frequência, tá dizendo aqui frequência relativa, mas está em frequência, tá? E aqui eu botei em frequência relativa ou probabilidade, tá? O que vem a ser a distribuição normal? Então a gente já definiu aí variável aleatória contínua. A gente então agora pode falar sobre a distribuição normal, porque essa distribuição normal é para variáveis com valores com casas decimais ou variáveis contínuas, tá? Aleatórias contínuas. Então a distribuição normal, pessoal, antes de mais nada, ela é importante porque ela vai aparecer em vários contextos. Ela, por exemplo, pode aparecer na questão da estatura das pessoas, do peso das pessoas, é, notas. Então, você pega ali a distribuição de valores das notas, né? Pesos de embalagens de cereais e biscoitos, tá? Quantidade de leite em uma garrafa, vida útil de um equipamento, como uma lâmpada ou uma TV, tá? Muito bem. Então, o que é a distribuição normal, pessoal? Basicamente aquela curva que a gente tinha observado, né, de distribuição de probabilidade, essa aqui, por exemplo, né, essa curva, e ela tem que atender algumas propriedades, tá? A gente vai considerar aí que sempre são dois parâmetros para definir essa curva normal. A gente diz que ela é uma curva em forma de sino, né? E aí o que acontece? Para definir essa curva de sino, eu vou precisar do parâmetro da média μ, indicado aí pela letra grega μ, e o desvio padrão sigma, tá? Quais são as propriedades que essa curva tem que atender, pessoal? Primeiro, é que a área sobre uma curva normal é igual a 1 ou 100%, que segue aqui a propriedade que a gente já tinha visto aqui de distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias, tá? Isso vem lá. Se a normal é uma dessas distribuições de probabilidade, ela tem que atender isso aqui. Outra coisa interessante, e isso é específico da normal, é que ela é simétrica em torno da média, o que significa que a moda e a mediana estão coincidentes com a média. E o que significa a média ser coincidente com a mediana? Significa que a média também cumpre o papel de dividir em 50% dos valores serem abaixo da média ou acima da média, tá? Isso vem da simetria da normal, tá? O eixo de simetria aqui é onde tem o pico, que é a moda, né? É um pico de frequência, ou a mediana e a média estão coincidentes também, tá? Outra coisa também que é interessante da normal, pessoal, é que as caudas se estendem em ambas as direções de forma assíntota, tá? Assintótica. E aí, o que acontece? Você tem que a probabilidade de um valor x ser menor do que μ menos 3 sigma, onde sigma é o desvio padrão, né? Média menos 3 desvios padrão. E a probabilidade de x, um valor x qualquer, que segue a distribuição normal, ser maior do que μ mais 3 sigma, é praticamente zero, tá? Então, se você quiser verificar, se eu fosse fazer barrinhas aqui, né? Aqueles histogramas para fazer a normal, né? Se você fosse fazer histogramas, esses histogramas, essas barrinhas aqui, digamos assim, desse histograma, você veria que depois que chegou em 3 sigma aqui, pessoal, já não tem barrinha nenhuma. A altura da barrinha aqui é praticamente zero. Já não tem mais quase nenhum caso que tenha valor acima desse μ mais 3 sigma ou abaixo de μ menos 3 sigma, tá? É muito difícil de aparecer valor. Aí você fala, tá bom, mas eu queria, por exemplo, como é que eu faço aqui? Eu tinha visto antes ali, né? Quando eu falei de variável aleatória contínua e distribuição, eu te dava o histograma aqui. Então você tinha as barrinhas e tal, e você fazia a conta da probabilidade, né? Mas no caso da normal, tem algum equacionamento associado a essa curva, né? E a partir desse equacionamento você poderia calcular qual é a probabilidade do x estar entre uma certa faixa de valores? Tem. É isso aqui, ó. Esta é a maravilhosa equação
que nos fornece. Então, lembra lá que a gente tinha binomial, Poisson, que você dava, por exemplo, o valor de x, né? Dava um valor de x, aí saía o valor de p de x, e você tinha uma expressão. Aqui também, ó, só que aqui é uma f, para indicar que não é uma distribuição de probabilidade discreta e sim contínua. Então, isso aqui é uma função, tá? Onde aqui você tem o valor x que você quer calcular de probabilidade, ou a faixa de valores, na verdade, né? Aqui você tem a média da distribuição normal, a desvio padrão, aqui o número de Euler, aqui raiz de 2π vezes sigma, o desvio padrão de novo, 1 sobre esse valor. E aí o que acontece? Bom, para calcular é, é, a probabilidade de x estar dentro de uma faixa de valores de A até B, essa probabilidade aqui, o que você teria que fazer? Você teria que pegar essa função aqui te dá a curva, tá, pessoal? Então ela te dá como é que é a curva. Você dá um valor de x, ele te dá qual é o y aqui, né? Então eu te dou um valor de x, qual é o y? É isso que essa função faz, tá? Só que, obviamente, eu não vou fazer a probabilidade de um valor de x é zero. Eu quero pegar uma faixa de valores. Então, para fazer uma faixa de valores de x variando de A até B, eu tenho que fazer a integral de A até B de f de x, x variando de A até B, tá? O que é integral, pessoal? A integral nada mais é do que pegar, fazer vários retângulos bem pequenininhos aqui, tá? Infinitesimais, digamos assim, esse é um termo que vem lá do cálculo numérico, do cálculo. E aí você soma esses retângulos bem fininhos, bem pequenininhos, para chegar no valor ali da probabilidade, dentro de uma certa faixa. Tá? Não precisa saber de integral, tá, pessoal? É só para dizer como é que seria o processo, digamos assim, matemático para fazer essa conta. A gente não vai ter que usar integral, até porque fazer a integral aqui só por métodos numéricos, que é uma outra playlist que eu ensino. Tem um módulo lá que é a integração numérica, então eu teria que fazer o uso desse módulo. Não é necessário, não é necessário. A gente resolve de outra forma isso. Como é que a gente resolve? Ou a gente tem uma tabela, o valor é tabelado, alguém já fez essa conta para a gente e deixou lá, e a gente vai usar essa tabela. Ou então a gente usa a nossa trilha de Python. Lá na trilha de Python vocês vão ver que é um comandinho e resolveu. Ele já fornece para a gente o valor dessa operação matemática, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, nós vamos mostrar para você que você não precisa se apavorar com esta fórmula. Tem um procedimento bem tranquilo, bem simples, de como é que a gente usa o material que está nos livros didáticos para fazer o cálculo de uma probabilidade, é, uma função de distribuição de probabilidade que segue a distribuição normal, para um valor que tem uma certa faixa ali, que é essa faixa que está especificada da aula 2, tá? É isso. Obrigado e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.